Olá, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo sobre dicas florais para crianças e adolescentes. Bom, e os três primeiros florais que eu trago, eles trabalham a questão do amor, só que por vieses diferentes, né? Porque vai variar de acordo com a personalidade da criança, do adolescente, da pessoa. E tendo em vista que esse vídeo irá compor, né, também essa primeira playlist aqui do canal sobre autossabotagem e todas as coisas que a gente já comentou, já refletiu por aqui ao longo de todos esses vídeos. E no final das contas, né, parece que tá tudo interligado. Essa questão do amor integral que a gente busca compreender e aprender e vivenciar na prática, né, estando aqui. Toda essa questão do auto-amor também, desse se amar, né, desse se acolher, sem essa necessidade, né, de ter que fazer um personagem para que o outro te ame, e dessa mesma forma esse outro também faz um personagem para que você o ame. E aqui eu não tô falando de relacionamentos afetivos necessariamente de casal, né? Mas eu tô falando de tudo, de família, de pais e filhos, de amigos, de colegas, de pessoas de trabalho, de tudo, né? Ao qual existe algum tipo de relacionamento e algum tipo de interação. E por que, né, me parece ser tão importante fortalecer esse amor na infância e na adolescência? Porque conforme você cresce, cada vez vai ficando mais difícil, porque as coisas estão muito arraigadas. Uma crença, um trauma que você viveu e que você não soltou e que você não liberou aquilo. Então, os aprendizados, eles são intrínsecos da vida, né? A gente vai ter vários ao longo da vida. Mas a natureza quer e pode facilitar essas etapas nas nossas vidas. E o floral é uma dessas formas. Vamos então aos florais. O primeiro deles é o floral Chicory, que vai estar trabalhando a questão do amor sem apegos, né? Uma questão de possessividade, de um controle muito grande sobre alguém. O que na questão de infância seria mais naqueles casos onde a criança reivindica o tempo todo, como se fosse uma posse, isso, né? Da mãe, do pai, de alguém muito querida, a qual ela é muito ligada, mas que você percebe que aquilo atrapalha a vida dela, que atrapalha, às vezes, o rendimento do dia a dia, atrapalha as questões diárias, o fluir do cotidiano daquela família, de repente, onde existe ali, né, uma conexão, uma ligação que acaba não sendo saudável para nenhuma das partes. E o problema de tudo isso é que essa criança, esse adolescente, né, conforme vai crescendo e vira um adulto, se essa questão da energia de Chicory for mesmo uma questão base dela, ela vai se tornar um adulto assim. E nos relacionamentos vai ser assim. Essa questão da posse, do ciúme, a questão do querer controlar, né, a vida do outro, atraindo parceiros e parceiras em todos os sentidos, não só amorosos, que tragam essa lição que ambos, por algum motivo, foram colocados ali juntos, e que são mais parecidos do que se aparenta, né? Porque eles estão ali naquela mesma sintonia, só que aprendendo talvez lições diferentes, mas que se você for observar mesmo e fazer uma avaliação profunda, né, sobre tudo que ocorre, você vai perceber que são dois lados da mesma moeda. E voltando ali, né, ao caso da criança, que de repente chora demais, que não deixa aquela mãe, aquele pai, ou qualquer outra pessoa da família
fazer nada, que precisa de colo o tempo todo, onde seria interessante também que esse adulto se autoavaliasse, né, em meio a todas essas questões, né, fizesse mesmo um exame apurado do seu interno, do que acontece com ele, quais são os sentimentos dele ou dela com relação a tudo isso que ocorre nessa interação com essa criança, no sentido também de possíveis carências, dificuldades de impor limites, e se você se perceber como pai ou mãe, ou como adulto que cuida dessa criança, que existe aí, né, uma via de mão dupla com relação a essa possessividade ou a essa carência, utilize você também, né, o floral chicory. Ou se de repente você percebe que é uma dificuldade de impor limites, você pode utilizar o floral Centauri, que eu já trouxe aqui em algum vídeo aí atrás. O fato, né, é que essa energia essencial de Chicory, né, do amor incondicional, é algo que todos nós como humanidade precisamos realmente de desenvolver, né? Esse amor que ele doa, mas não cobra tudo de volta, não tolhe a pessoa ou quem quer que seja na sua individualidade, naquilo que tem de mais único, né, em si mesmo, em si mesma. Não limita, né, não exige e não gasta, né, o seu tempo precioso de vida querendo controlar a vida do outro de alguma forma, que é algumas das características dessa energia Chicory em desequilíbrio. Bom, vamos para o segundo floral, né, que trabalha esse aspecto do amor, só que de uma outra forma, que é o floral Heather. Esse é o floral mais conhecido, né, como o floral que trabalha as carências afetivas nossas, sendo que dessa forma vai trabalhar a nossa autoestima. E a criança Heather, né, é aquela criança que tem essa dificuldade com questões de carência, o que a leva, né, a querer essa atenção de uma forma excessiva, seja do pai, da mãe, dos parentes, irmãos, colegas, amigos, ou de quem quer que seja, né? Essas pessoas que convivem com ela ao seu redor. E essa carência, essa necessidade de aprovação, de atenção, podem acabar colocando essa criança, esse adolescente, essa pessoa, em situações difíceis muitas vezes, com relação às outras pessoas. Pelo fato de que o outro te dá, né, é o que ele tem para te dar. Nem sempre vai ser aquilo que você necessita ou gostaria, ou mesmo aquilo que seria melhor para você. Podemos, né, dentro dos nossos próprios limites, ajudar uns aos outros, mas a grande responsabilidade pela vida que nos foi ofertada pertence a cada um de nós, né? Ninguém é responsável pela vida do outro. E muitas vezes a gente se coloca na mão do outro, o outro se coloca na nossa mão, e é essa loucura, né, de papéis trocados completamente, situações completamente equivocadas de vida, né, de formas de viver, e de trocas de amizades, de relações familiares, de trabalho e de tudo mais que existir e que puder se encaixar nesse contexto. Então, Heather, né, vem nos ensinar essa questão do amor próprio, né, do autocuidado, do autovalor, de desenvolver essa autoestima em nós mesmos, por nós mesmos, e de lidar da melhor forma possível com todas as faltas
que a vida nos obrigou, de certa forma, a vivenciar, né, como forma de aprendizado. Heather, né, nos convida a olhar que muitas dessas carências que muitas vezes a gente busca fora, na realidade não está fora, né? Mas necessita de um novo olhar para si mesmo e para a própria luz e para aquilo que tem de melhor, não só para ofertar a si mesmo, como também para ofertar ao outro, dentro daquilo que é a sua vontade de verdade de coração e de alma, e de que também podemos, né, fazer essas trocas com os outros, benéficas, né, uns para os outros, mas que antes de mais nada, como é que anda, né, essa troca de nós, da gente com a gente mesmo. Ser uma boa companhia, né, dessa forma, para si mesmo, para si mesma, buscando quais são realmente as suas necessidades, buscar se ouvir em determinados momentos em que estiver só, em que estiver acompanhado, né, de si mesmo e só de si mesmo. Por que é importante, né, isso? Porque Heather, ele é conhecido como uma das suas características de ser autocentrado, né? Ou seja, aquela pessoa que está muito em si mesma, mas de um lado negativo, no sentido do ego, né, dela. E não tanto da alma. Sendo em casos extremos, por exemplo, aquela pessoa que chega em você e despeja todos os problemas dela, só fala da própria vida, tipo, não ouve o que você tem para dizer. E muitas vezes ela vai embora bem, né? E você fica mal. Só que isso é um círculo vicioso, porque você percebe que ela faz isso o tempo todo, mas o fato de você escutá-la não muda o padrão dela, né? Então isso é um padrão já arraigado, onde aquela pessoa ela vai estar reclamando o tempo todo, né, da própria vida, das situações que ocorrem. Um dos padrões é ela não conseguir ficar sozinha, né? Ela sempre precisa estar com pessoas por perto, ou estar sempre em busca de pessoas para que ela possa continuar, né, nesse círculo vicioso imposto pela sua própria mente, e dessa forma ela não cresce, né, nesse sentido. E esse padrão você vê em crianças, adolescentes, no sentido também da reclamação, e pode ser aquela criança, né, que exige demais da família em algum sentido, né, principalmente da atenção, e que muitas vezes ela vai externalizar mesmo, né, reclamar, do tipo assim, ninguém gosta de mim nessa casa, é tudo eu, sabe assim, que reclama e que externaliza isso, né? Já que a questão do adulto, quando ele cresce, você vê muito proeminente essa energia floral no negativo nessa pessoa, a tendência dela é essa, né? Todo lugar que ela vai, ela leva esses problemas, né? Ela leva essas situações em algum sentido, mas não na verdade para ser resolvido, mas para prosseguir, né, com esse legado desses problemas em frente, né, de forma que eles nunca são resolvidos. Por isso que existe essa questão do autocentramento com relação ao ego, mas acho que nessa mesma linha aí, e como uma forma de cura, né, desse padrão, seria justamente esse autocentramento que seria necessário, mas na alma dela e não fora dela. Bom, e para completar então aqui esse trio, né, do amor, eu trago o próximo floral, que é o floral Holly. Holly, né, é um floral que ele abre a energia do amor na gente, muito sendo utilizado na terapia floral para abrir tratamentos tratamentos difíceis, onde a pessoa não consegue se abrir,
questões onde você não consegue definir, né, que tipo de floral que ela tem que tomar, ou que você já tentou de vários tipos, mas meio que sem sucesso. Mas aqui no caso de crianças e adolescentes, eu quero trazer ele como aquele tipo de floral que vai trabalhar, por exemplo, rixas, situações de inveja, de ciúmes, muito declarados e muito explosivos, né? De repente, entre irmãos, entre primos, na verdade, vale para qualquer situação, né? Mas como a gente está falando aqui de família, de adolescente, de criança, né? Isso pode acontecer muito entre irmãos. Né? E no caso é aquela coisa declarada mesmo, né? De raiva, de ódio, de brigas constantes, sentimentos muito negativos e que desequilibram todo o ambiente deles, da casa, né? Da família. Ou aquela criança que você percebe que ela já tem uma índole meio de vingança, né, que tem aquele sentimento arraigado e que é perceptível muitas vezes. De repente, até crianças que cometem maldades com pessoas, com animais, que são muito mal-humoradas e expressam isso, né, de uma forma muito explosiva, muito raivosa. E isso, se não olhado, né, com atenção, pode futuramente se tornar, né, aquelas questões mais sérias com relação a tudo isso, né, que eu já falei, e também tudo que é o contrário do amor, né, se você perceber, questões de arrogância, de hostilidade, de egoísmo, muito exacerbado, de falta de compaixão e até mesmo de frustrações, né? Que juntando tudo isso nesse caldeirão da vida podem dar em explosões muito gigantescas, muito sérias e até irreversíveis, né, na vida dessa pessoa e na vida dos que estão ao redor. Bom, então vamos para os dois últimos florais que eu escolhi para trazer aqui nesse vídeo. E o primeiro deles é o floral Impatiens. Tanto um como o outro vão servir a questões de agitação, de ansiedade, questões nesse sentido, né? Dessa energia mais yang, né? Exacerbada, que pode acometer, né? Essa criança, esse adolescente, esse adulto. Mas essa energia em Patins é bem essa energia do extremo yang, né? São crianças que você vê na própria ação delas, né? No próprio corpo, no interagir essa situação. Então vão ser crianças mais hiperativas, agitadas, ansiosas, que não gostam de esperar por nada, extremamente aceleradas no que fazem, podendo muitas vezes até gerar acidentes, né? Ser crianças que caem mais, derrubam mais as coisas e tudo mais. O que muitas vezes, né, esse excesso de energia yang que não consegue ser bem direcionada pode até causar sintomas físicos, né, mesmo, como vermelhidão, coceira, né, nos olhos, coisas parecidas com alergias, tiques nervosos, dificuldade de dormir, né, justamente por essa aceleração e essa dificuldade, né, de lidar e de canalizar essa energia toda. E todos os tipos de questões, muitas vezes até no nível familiar, social, na escola, que esse tipo de situação acarreta. Por exemplo, uma das situações em que mais se indica esse tipo de floral é quando a pessoa não tem paciência com a lentidão alheia, por exemplo, né? Então ela tem um ritmo mais acelerado. E dentro desse ritmo mais acelerado, ela não tem paciência.
com o ritmo de outras pessoas. Isso pode acontecer dentro da escola, né? Onde aquela criança pode estar dando problemas até de mau comportamento, mas por quê? Porque ela pega tudo muito rápido. E dentro disso ela não consegue ter a paciência de acompanhar, né? Os outros colegas e o ritmo geral da classe. Isso causa muitas frustrações, tanto a nível pessoal dela como a nível coletivo, né? Porque atrapalha também o andamento que seria natural da turma, né? Que sempre existe uma média dentro disso. Então esse floral, né, traz essa regulação desse ritmo interno, né, dessa criança, adolescente, pessoa, diminui, né, essa pressa de tudo, trazendo até um maior aproveitamento daquilo que ela pode tanto aprender quanto doar ao mundo, né? Porque muitas vezes, quando essa pessoa existe uma coisa dentro do floral que assim, a gente pode viver momentos, dependendo do nosso dia a dia, das questões que estão ocorrendo ali, específicos de tal ou tal floral. Mas também temos as questões básicas. Então, quando uma pessoa, você percebe que ela tem muito isso intrínseco, que já veio para ser reparado, trabalhado de alguma forma, essa energia, a criança, o adolescente, que ele já é em patins, ele vai ter uma tendência a, de repente, como ele não tem essa paciência, então ele pega tudo para si para resolver aquilo o mais rápido possível e seguir seu rumo. Então, muitas vezes, vai trazer a questão da solidão também, né? E da dificuldade de interagir da melhor forma possível com as outras pessoas que estão ao redor. Então, em patins vai ajudar, né, em todas essas questões desses excessos yang que eu já relatei aqui, né? E uma questão muito corriqueira, né, na vida dos pais é a questão da criança não conseguir dormir, né? Onde tanto em patins como o Vervain, que eu vou trazer daqui a pouco, vão ajudar nessas questões. Mas principalmente, no caso de empatins, essas questões de ritmo interno da criança. E só lembrando, né, que empatins é um dos 5 florais que compõe o Rescue Remedy. Então, caso você não tenha o empatins, mas tenha o Rescue, né, que é um floral de emergência, você pode tranquilamente utilizá-lo, que vai ajudar também. Eu acho que vocês já perceberam, né, que eu sou fãzaça do Rescue, porque eu já tive diversas provas da eficiência desse floral, principalmente no corpo mesmo, né, nessas questões as quais ele é utilizado, que é as questões emergenciais, tanto do físico, né, do emocional, do espiritual, né, ou seja, é um floral imprescindível. Mas é muito bom, né, falar sobre tudo aquilo que a gente ama. Vamos para o último floral desse vídeo, que é o floral que eu comentei agora há pouco, né? O floral Vervain. Como eu já comentei anteriormente, né? Vervain, junto com empatins, vai ajudar muitas questões de sono, de ansiedade dessas crianças que são muito, muito elétricas, que não param quietas. E principalmente no caso do Vervain, para aquelas crianças que não querem dormir porque elas não querem, porque elas avançam o limite, né? E não respeitam as ordens dos pais, dos adultos, enfim. Nessas questões, né? Vai ajudar bastante. O Vervain, ele vai ajudar essa criança a relaxar, diminuir questões de nervosismo, de ansiedade que ela possa estar vivendo, sentindo. Vai diminuir principalmente questões como rigidez e excessos de teimosia,
porque muitas vezes uma das características de se indicar Vervine é aquela questão do criança, adolescente e principalmente adulto, né, onde isso é muito mais visível, que ela não aceita as ideias alheias. Então ela está sempre querendo convencer o outro de algo, né? Principalmente das suas principais ideias, crenças, motivações, chegando muitas vezes a se prejudicar por isso e prejudicar ao grupo, ao outro, nesse sentido. Então, nessa questão de limites, Vervine vai ajudar bastante, principalmente aquela criança ou adolescente, a entender que as coisas no mundo não são especificamente como elas querem, e a diminuir esses conflitos com relação a essas questões que acontecem no dia a dia. Bom, então por hoje é isso, né? Eu vou ficando por aqui, sempre lembrando que as essências florais ou qualquer outro tratamento alternativo, vibracional, não substitui o tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, que seja necessário, né? E como eu sempre digo, cada um sabe de si, né? Isso são informações e que eu trago sempre com muito amor, né? Porque é algo que eu amo falar sobre. E até o próximo vídeo.